Boa noite, galerinha do Dani Entrevista. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só ajeitar meu tripé aqui. Isso. Sejam todos muito bem-vindos. Desculpa, pausou aqui. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Dani Entrevista. Hoje, mais do que especial, sexta-feira. Nessa sexta-feira, dia 15 de outubro, dia dos professores. Dia especialíssimo, quero mandar um beijo para todos os professores que estão nos acompanhando e aqueles também que vão acompanhar depois. Que Deus abençoe essa missão tão importante, essa profissão tão importante, que é de formar outras profissões, que um dia possa ser recompensado e reconhecido como merece, como realmente merece no nosso país, não é mesmo? Hoje eu vou receber uma colega de trabalho, uma amiga fantástica, já foi aqui de Brasília, hoje ela está lá na Paraíba, na TV Correio, afiliada da TV Record. E eu vou receber ela primeiro, depois eu vou fazer as apresentações. Tainara Aires. Deixa eu mandar meu convite aqui para ela, porque a Tainara competente, além de jornalista, é copywriter, assim como eu. Hoje a gente vai falar de copywriting, estou muito feliz. Olá, Tainara, seja bem-vinda, prazer. Oi, Dani, tudo bom? Obrigada aqui pelo seu convite para poder participar desse bate-papo aqui. Isso vai ser bem legal. Com certeza, estou muito feliz de te receber. Eu entrevistei o Alessandro Saturno há uns 15 dias e ele falou: Dani, você tem que entrevistar a Tainara Aires. Ela é Nossa, que competentíssima, honra! foi. Se você tem que entrevistar a Tainara Aires e falou de você a live inteira, que o início da carreira dele foi com você aqui na Record TV Brasília. E aí eu falei, não, eu já tinha escutado esse nome aqui em Brasília, com certeza, mas não a conhecia. E fui ver o perfil da Tainara e percebi, fui ver que ela tem muitas coisas que se parecem comigo, é copywriter também, fiquei muito feliz. Eu falei, opa, eu tenho que trazer a Tainara, vamos conversar, vamos partilhar conhecimento. E eu estou muito feliz, mais uma vez, de te ter aqui, viu? Seja mais uma vez muito bem-vinda. Obrigada, eu espero aqui que a internet não atrapalhe, né? Porque Vamos a gente fica torcer. online e Hoje você a está duração toda. Hoje você está na Paraíba, não é isso? Eu já tô, Dani, eu tô aqui desde fevereiro desse ano, me mudei para cá. E estou começando numa nova jornada, né? Como você disse, eu sou de Brasília, né? Então, passei minha vida praticamente toda aí, né? Até meus 32 anos. Comecei minha carreira aí, é, fui da Record Brasília, do SBT, da TV Brasília, do Canal Rural, fiz de tudo dentro da televisão, né? Sendo produtora, sendo coordenadora, editora de texto, fiz edição executiva. Então, tem muita coisa aí que já aconteceu nesse, acho que 15 anos de televisão. Então, muita coisa, mas também fiz assessoria de imprensa também, bastante tempo, para várias entidades maravilhosas, como os delegados de polícia, os procuradores, para clínicas, enfim, inclusive de clínicas oncológicas, né? E a gente aqui agora está no Outubro Rosa, mais uma vez Sim. reforçando a importância desse autoexame e também de fazer os exames preventivos no hospital para poder, enfim, ter um tratamento que, se for necessário, que ele seja precoce. Lembrança muito pertinente da Tainara. Estamos no Outubro Rosa, então, consciência, vamos nos autoexaminar e vamos procurar um médico também, mulherada. Tainara, eu queria começar essa entrevista com você. É uma pergunta-chave que eu faço assim, para todos os meus entrevistados, porque eu sempre digo que a gente sempre tem algo para ensinar, algo para aprender com as experiências que a gente tem. E eu queria saber de você como que essa pandemia, essa loucura que a gente está vivendo aí há quase 2 anos, agora parece que está melhorando um pouquinho, mas ainda afeta muito a gente, né? Eu queria saber como que ela mais afetou a sua vida, tanto pessoal quanto profissional, o que mais mexeu, o que você mais aprendeu, o que mais te marcou nessa situação toda que o mundo todo está vivendo. Olha, Dani, quando a pandemia começou, eu estava em assessoria de imprensa, né? Eu era assessora da Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal. Então, a gente, claro que como todos, fomos pegos de surpresa,
o lockdown foi instalado em Brasília, no Distrito Federal, no dia 17 de março, meu aniversário é no dia 18 de março, então todo um planejamento que havia, ele foi cancelado, e a gente até então não tinha noção do que estava por vir, né? E aí a gente foi ficando ali meses dentro de casa, trabalhando online. As pessoas, eu acredito que quem fez parte desse trabalho remoto sabe que trabalhou muito mais do que o presencial. Exigiu muito da nossa produtividade, da nossa participação e, enfim, foi assim desafiador nesse home office e tudo mais. Nesse meio tempo até voltei, fiz um freela no SBT, fui com um certo receio de fazer esse freela porque não se falava em vacinação, não é verdade? Naquele momento ainda não se fala, era tudo muito vago ainda, né? Mas, ok, fui assim mesmo, foi um prazer, eu estava com saudade de televisão, que eu já tinha saído há um tempinho. E aí fui, mas sempre me protegendo, porque até então eu morava com a minha avó, e aí fica aquele medo, né, de pegar, passar, enfim, era muito receoso. Mas assim, graças a Deus, eu não perdi ninguém da minha família, eu não perdi amigos. Tem uma avó de uma amiga minha que ela infelizmente se foi nessa pandemia. Isso me marcou muito, sabe? E aí a gente precisa ter muita empatia com o próximo, né? Nesses momentos. Então, quando eu vim para Paraíba, que eu consegui me realocar no mercado, e sendo repórter, estando todos os dias cara a cara com as pessoas, sem saber quem se cuida, quem não se cuida, se tomou vacina, se não tomou, né? Como que você vive a sua vida, eu não sei. Você também sabe como eu vivo a minha, mas eu parto do princípio que eu me cuido, mas eu não sei se o outro não. Mas Sim. agora a gente já está num momento mais calmo, né? Eu tomei a primeira dose da vacina e eu já me sinto um pouco mais segura, né? Em estar aí nessa linha de frente todos os dias com várias pessoas que são desconhecidas. Mas, assim, ficam as lições dos desafios, do respeito para a nossa classe, que foi muito desvalorizada nesse momento, né? Mas, assim, a gente vai superando esses obstáculos também. Eu gosto sempre de relembrar aqui que o intuito do Dani Entrevista é sempre ressaltar a importância do jornalismo e a vida por trás das câmeras, porque não é só o repórter que está ali na frente dando a notícia, que chega na sua televisão, mas por trás tem um trabalho imenso. E essa era a minha vontade, de trazer o bastidor, a vida daquele repórter, as dificuldades que ele passa, como é que é a vida por trás das câmeras, como é que é a correria, qual o sentimento desse repórter para trazer a notícia diária todo dia para nossa casa, né? Sendo redundante aqui, mas essa é a verdade. E eu quero parabenizar, porque o Dani Entrevista começou justamente na pandemia, e assim como você falou, infelizmente, a nossa classe ainda não tem o reconhecimento merecido, mas eu percebo que nessa pandemia foi uma classe que tomou uma certa evidência, porque a gente precisou do jornalista para saber o que estava acontecendo no mundo, porque o mundo todo ficou trancado, né? E eu falo vocês porque eu tive a chance de ficar no home office, mas vocês, repórter de TV mesmo, não tiveram a oportunidade, tiveram que estar mesmo ali na linha de frente e trazendo todas as notícias para a gente. E eu sou muito, muito grata a vocês, colegas de trabalho, e muito orgulhosa de fazer parte dessa classe. E aqui eu peço o meu respeito e os parabéns para essa equipe, de todos que estão assistindo, porque, gente, ser jornalista não é fácil. Você tem que amar o que faz. E principalmente nessa pandemia, assim como os médicos, enfermeiros, que também estiveram em linha de frente, os jornalistas merecem todo o nosso aplauso, todo o nosso respeito, e que a partir de agora todos possam olhar a nossa classe diferente. Mais uma vez, meus parabéns. Não é fácil ser jornalista, não. Eu acredito realmente que se é um verdadeiro jornalista, por muito amor à profissão.
porque a nossa profissão não é fácil, né? E aí eu fico lembrando que até então, ainda na pandemia, quando eu voltei para a Record, eu voltei como editora do Balanço Geral Manhã, nessa equipe agora com a Nicole Lima, a Jéssica Nascimento e tantas outras pessoas maravilhosas também. E aí a gente recebia muito vídeo da fonte, do personagem, né, para o repórter estar na redação, encaixar aquilo e pega imagem de arquivo, ou vai até o local fazer uma imagem, mas sempre com muito cuidado, com muita cautela. E aí você vai passar um cartão para o seu editor e taca álcool no cartão. Sim. E isso, assim, é complicado, mas vai dando certo. Hoje eu vejo, assim, as coisas já voltaram ao normal, assim, não 100%, mas tem coisas, assim, que, por exemplo, ficaram, né? Se hoje a pessoa não pode participar, mas ela manda um vídeo e vai resolver, né? Para ser repassada a informação para o telespectador. Então, assim, tem coisas que aconteceram para inovar na comunicação como um todo, não é só no jornalismo televisivo, de rádio, da internet, né? Algo impressos que a gente ainda tem, mas cada um trouxe a sua inovação do jeito que pôde. As assessorias de comunicação também tiveram que se inovar para poder trabalhar, para poder... E aí, eu acompanho meu cliente, eu não acompanho, ele vai sozinho, eu fico, né? Como é que vai ser? Então, foi uma adaptação para todo mundo, para todas as áreas da comunicação. Mas ficou mais do que claro, mais do que explícito, que sem comunicação nada vai para frente. E isso foi um boom dessa valorização da comunicação, no meu ponto de vista. Com toda certeza. Agora, Tainara, a gente queria saber um pouquinho da sua vida, como foi essa escolha pelo jornalismo. Inclusive, vou fazer um adendo aqui, porque foi uma pergunta de caixinha. E foi, acho que alguém que já te conhece. O Alisson Lopes, ele pediu para te perguntar de onde nos conhecemos e quando escolheu o jornalismo. Essa já seria uma pergunta minha. E aí eu já entrei com o Alisson. Você lembra do Alisson? Quem é o Alisson? Lembro do Alisson. O Alisson disse que conheceu na escola. A gente era... Ele está ao vivo aqui nos acompanhando e mandou a pergunta na caixinha. Eu nem lembro, eu não sei quantos anos a gente tinha, mas o Alisson é um amigo do colégio. E como é que eu escolhi o jornalismo? Um abraço, Alisson, para você. E como é que eu escolhi o jornalismo? Não foi assim tão de cara, porque antes eu quis fazer o curso de Direito e, na verdade, não porque tinha alguém na minha família, porque eu não tinha, mas, enfim, eu quis fazer o curso de Direito, mas depois eu ainda fiz um vestibular para o curso de Turismo. Não tinha nada a ver comigo. Mas todos aqueles exames que a gente faz para ver qual é a tendência que você tem, né, de fazer seu vestibular e tudo mais, todos eles eram voltados para a área da comunicação, todos. E aí eu uni o útil ao agradável. Eu escolhi o curso de jornalismo, era numa universidade perto da minha casa, lá no Unicesp. Eu nunca tive vontade de ir para a UNB, não, de forma alguma não critico quem é da UNB e quem quer passar na universidade. Super válido, mas na minha época de estudante havia muita greve, né? E aí eu ficava pensando, gente, se eu me esforçar tanto para passar na UNB, para passar tanto tempo que eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá. E isso de verdade aconteceu com vários colegas meus, de entrar na universidade, greve atrás de greve, e passava a época que ali 4 anos, na época era o curso, você já não tinha mais ali, você já tinha passado 5, 6 anos por causa de greve. Então, eu não quis passar por essa situação, que na época era muito recorrente. Então, eu fiz essa faculdade particular mesmo. Logo no terceiro semestre, eu já comecei a fazer estágio lá na Embrapa, num canal que eles têm um programa chamado Dia de Campo na TV. E eu me identifiquei muito com o agro. Quando a gente fala desse mundo agro, é muito bacana. É um assunto que te traz leveza, um assunto fácil de você lidar. Então, assim, é muito gostoso. Quem trabalha com agro, faz cobertura do agro,
mesmo sendo política, né, que a gente sabe aí dessas comissões no Congresso e tudo mais, Sim. mas é um assunto muito legal. Aí de lá eu fui passando para outros estágios, também fui para a IBC, para o SBT, e as coisas foram acontecendo. E eu me sinto muito, muito feliz. E nesse caminho do mercado, da minha experiência, que eu sempre quis ser assessora de imprensa. E todos os caminhos me levavam para a TV. Tanto que em todos os meus estágios eu nunca consegui em assessoria, eu só consegui em TV. E isso foi crucial, assim, na minha carreira. Só fiz ser assessora muito tempo depois. Você já fez uma puxada aí da sua carreira? Eu queria que você desse uma detalhada para a gente, falasse por onde você passou. A gente sabe que aqui em Brasília, por último, você estava na Record, né? Mas você falou aí que passou pelo SBT. Fala para a gente como é que começou a sua carreira na TV, por onde você passou, o que que você fez. Você falou que fez produção. Fala para a gente um pouquinho o que que você fez no jornalismo. Eu me formei em 2009. Aí, em 2009, meu primeiro estágio foi no Dia de Campo na TV, né, na Embrapa. Depois, em 2008, eu fiz parte da primeira equipe do SBT Brasília, quando eles estavam saindo do Cidade Viva para poder ser SBT Brasília, a primeira edição. Então, estava uma turma da Natália Leite, Geraldo Becker, Fernanda de Andrade, Bianca Fragoso, muita gente, Claudemir Costa, nosso editor-chefe, que é inesquecível. Então, assim, fiz parte de uma turma muito bacana. A Ilene, nossa editora, e a Rose Angélica, que até hoje é chefe de jornalismo no SBT Brasília, né? Diretora de jornalismo, é maravilhosa. Não sei se ela é gerente, alguma coisa assim, mas ela é maravilhosa, está lá até hoje. Então, eu fiquei lá, fiz o restante do meu estágio, dividindo com a Rádio Nacional, na época. Aí depois eu fui aí me formei e fui para a Record. E fui ser produtora do Balanço Geral. E lá eu fiquei por 4 anos, sendo produtora do Balanço Geral, mas eu acabei passando por todos os jornais da casa, o DF Noir, o DF Record, o Balanço. E lá eu fui crescendo, né? Fui crescendo porque a empresa permite que isso vá acontecendo, né? Então, meu sonho era ser editora de texto, e lá foi onde eu tive essas primeiras oportunidades. E eu trabalhei em todos os horários da casa também. Das 4 da manhã às 10 da manhã, já a partir de 8h30, 9 horas, à tarde, à noite, das 8 às 2, ou de 10 às 4 da madrugada. Então, eu tive várias fases na emissora. Eu saí de lá, depois eu fui fazer assessoria, depois, assim, as coisas vão acontecendo, né? E fui para a TV Sim. Brasília, também tive uma passagem pela TV Brasília que me fez voltar para a Record também. Aí já não mais como produtora, mas realmente contratada como editora de texto. Passei pela TV Justiça, sendo produtora, editora, coordenadora do programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, assim, muita coisa. Nessa reta final em Brasília, eu voltei para o Balanço Geral. Só que para o Balanço Geral amanhã, né? Com a estreia da Nicole, como eu te disse. Em fevereiro, eu vim morar em João Pessoa, né? Meu namorado falou, vamos, né? E o namorado que eu conheci na pandemia, ainda por cima. Olha só, então foi uma mudança pessoal que te levou para Paraíba. Foi uma mudança pessoal que me trouxe para cá. Então, assim, aí hoje nós estamos aqui, né? Estamos juntos, eu tenho a minha, ele tem a minha, eu tenho a ele, e a gente está seguindo. Eu consegui essa vaga de reportagem na TV Correio, estou super feliz por essa vaga, por ter se aberto. Meu sonho nunca foi ser repórter. No fundo, eu achava que eu não fosse capaz, e eu me vi encurralada no sentido, essa é a oportunidade que você tem. Você vai ou você fica. E aí, você abraça, né? E eu fui. É o desafio, né? E aí eu tô aqui. É um desafio. E esses desafios, eles vão se renovando. Com certeza, com certeza. Com tudo isso que você fez produção, você já
mexeu com o texto, você foi falando aí, eu fui me imaginando, porque o jornalismo ele é tão vasto, né? A gente pode fazer tanta coisa dentro do jornalismo, e para você, eu imagino que você conheceu o jornalismo a fundo e a realidade da TV mesmo por dentro, os bastidores, e conheceu toda aquela realidade. Talvez essa pergunta seja difícil para você escolher uma situação, mas teve alguma situação, alguma cobertura, alguma reportagem, ou até agora mesmo, né, nessa sua atuação como repórter, tem alguma especial situação dentro do jornalismo que te marcou de uma forma que você nunca vai esquecer? Fala, não, desse trabalho eu não tenho como esquecer. Me marcou, marcou minha vida, eu vou levar para o resto da vida. Tem alguma situação assim? Olha, eu tenho, no meu momento de produção, eu não vou esquecer jamais que o SBT foi a primeira emissora que deu, lá em 2008, 2009, o caso de um homem que ele matou 7 meninos em Lusiânia. Essa foi uma história que marcou, porque esses meninos começaram a desaparecer e as mães estavam preocupadas e não sabiam o que era. A polícia até então não estava dando aquela credibilidade toda, né? E de repente descobriu um serial killer por trás daquilo. Então, e eu fui uma das primeiras produtoras a cobrir esse caso. E era muito difícil ligar para a mãe dessas pessoas, desses meninos, principalmente depois do que foi descoberto, de que tinha acontecido, da série de assassinatos. Era muito difícil ligar para falar, você me dá entrevista? Imagina. Porque a gente está lidando com as emoções das pessoas, né? E quando a gente Sim. precisa passar informação sem ser nesse sentido de levar para sensacionalismo, é mais difícil ainda, porque a gente precisa respeitar o outro. Então, esse é um caso que me marcou demais. Não é um caso que me marcou, que eu vou dizer, mas assim, como editora de texto, eu tive uma honra imensa de, por bastante tempo, mais de um ano, quase 2, não sei, editar o Tatuzinho. Tatuzinho é meu grande amigo, tão querido em Teve aqui Brasília, também como já, todos. querido. Ele já esteve aqui? Eu vou voltar Já. para assistir. Então, assim, para mim foi uma grande honra ter conhecido, trabalhado, ter sido editora dele. Como é também uma grande honra ter conhecido tantos profissionais que viraram meus amigos, meus colegas, e que houve uma grande parceria. Eu fiquei assim, eu não estava em Brasília, mas a cobertura do caso Lázaro, nossa, eu queria ter feito demais. E ainda assim, Eu acho que aqui, todo de jornalista fato, eu sonhou em ainda participar daquela cobertura. aqui ainda não aconteceu nada assim que tenha me marcado assim para, né? Infelizmente, acaba que eu acho que essas grandes coberturas, esses casos de mais impacto, que geralmente estão ligados à violência, Sim. geralmente são eles que vão marcar as nossas carreiras. Talvez eu esteja enganada, né? Se alguém discordar, joia. Mas eu vejo assim, eu acho que infelizmente são esses tipos de casos. Eu te fiz essa pergunta porque, infelizmente, assim, a gente conta a história de vidas, né? Não tem como a gente chegar e mexer com a história de outra pessoa e não se envolver. Por mais que a gente tenha imparcialidade, por mais que a gente tenha o profissionalismo, não tem como, né? A história de uma vida, né? Como essa história que você falou aí, é a mãe que tá sem o filho, não sabe se morreu, se tá vivo. Como que você vai cuidar, né? Com todo respeito, mas sabendo que você tem que fazer seu trabalho também. Então é uma situação muito delicada. É por isso que eu gosto de trazer mesmo a fundo como é feito esse trabalho, porque, gente, não é fácil. Não é simplesmente contar aquela história, é trazer a fundo quais são os personagens. E o pior de tudo é que não são personagens fictícios, são personagens reais ali da vida real. E muitas vezes a gente volta para casa acabado, né? Era assim com você também? De Volta. cobrir, de fazer uma produção, de fazer uma reportagem e voltar para casa mexida ainda com aquilo? Ainda é. Né? Eu fiz uma reportagem especial sobre violência no trânsito aqui em João Pessoa, onde, por imprudência, uma família perdeu o pai e a mãe, perdeu a filha e o neto.
por imprudência no trânsito, né? Teve, na mesma reportagem, incluí um caso muito recente do motociclista que foi atropelado por um motorista embriagado e ele estava dirigindo a mais de 163 quilômetros numa pista que não chega a 80, né? Então, assim, prudências, né? Então, é muito doloroso tanto quando você conversa com a pessoa que já aconteceu há muito tempo, mas ela está revivendo aquilo na cabeça dela, te trazendo detalhes, e você vê que essa dor, ela não cicatriza totalmente, e como entrevistar o pai que acabou de perder o filho, né? E ele está clamando por justiça. Justiça que não chegou ainda. Já tem mais de um mês e o cara tá solto. Ele fugiu e não encontra o cara, entendeu? Então a gente fica nessa sensação. A gente é ser humano, a gente tá vendo ali. A gente tem a mesma sensação de impunidade. Isso marca muito. E uma outra coisa que me marcou muito, teve uma época, eu não vou lembrar que ano foi, mas eu editava um quadro, o Cobras da Notícia, no Balanço Geral, com Henrique Chaves. E aí o Kaká, que era o repórter na época, o Kaká e o parceiro dele, eu não lembro o nome do parceiro dele, mas o Kaká, ele trazia bastante material. Ele fazia muita matéria no seguinte aspecto: motoqueiro passa e atira. Motoqueiro passa e atira 10 vezes contra não sei quem. Motociclista passa e aí chegou uma hora eu tinha pavor de motociclista. Porque quando eu vi um motociclista, fiz muita matéria. Ficou na cabeça. E a pessoa que assaltava, que atirava, era motociclista. Sim. E aí quando passava o motociclista e eu estava dirigindo, eu ficava assim, será que eu vou? Será que eu volto? Será que eu deixo ele ir? O que será que eu faço? Porque a gente vai vivendo isso. É uma coisa muito cruel. O que eu vou falar agora é cruel. A gente na redação, principalmente quando trabalha com meio policial, e que não deveria ser assim, mas isso acontece, quando não morre ninguém, a gente fica triste. Você entende? Porque não tem pauta, né? Porque não tem pauta. Já chegou... Hoje eu não passo mais por isso, porque eu não faço mais esse tipo de cobertura, mas esses jornais policiais, quando tem um circuito de segurança, quando ninguém morreu, essas tragédias do dia a dia, porque elas não deixam de ser trágicas mesmo, sim, fica até assim, sem graça. E quantas vezes lá atrás, há muitos anos, no início da carreira, quando eu fazia essa cobertura policial, a gente ficava, eita, graças a Deus, mas, meu Deus, graças a Deus, né? Mas isso é uma realidade. E que isso contamina a gente. Esses dias eu escutei, chegou morreu não sei quem, não sei aonde, a gente chegou até primeiro que a polícia. Mas isso não é um motivo para se vibrar, né? Mas, infelizmente, isso são nuances que acontecem aí no nosso meio. Com toda certeza, com toda certeza. É muito bom você ressaltar isso, porque aqui a gente tem jornalistas, tem estudantes de jornalismo, tem gente que gosta dessa profissão, né, que admira e que vai se formar e vai passar por essa realidade. Quando o Henrique Chaves esteve por aqui, ele passou aqui e me deu essa entrevista também, a gente falava sobre isso. São quase 3 horas de jornal, né? E ele falava de uma pesquisa, são quase 3 horas de jornal, né? E ele falava sobre uma pesquisa que as pessoas estão acostumadas e, o pior, elas gostam e querem ver esse tipo de notícia. Né? Da violência, o cérebro é ativado de uma forma diferente quando vem uma notícia, violência, né? De violência, de morte, principalmente quando se tem morte, né? Então, não que a gente queira mostrar isso, mas é porque a audiência vai pedir isso, porque as pessoas estão condicionadas a assistir isso. Então, óbvio que um número maior de audiência vai dar para o jornal que der mais ênfase a esse tipo de reportagem, né? Então, são 3 horas de jornal mostrando o que realmente acontece. Todo dia acontece. A gente sabe, infelizmente, é uma realidade. Mas para quem trabalha e para quem passa isso, é uma carga muito grande. É uma carga grande. Eu não sei como, de que forma
o telespectador poderia passar por uma reeducação, porque existem tantas outras notícias importantes, relevantes, né, para você noticiar, né, quando a gente trata de educação financeira, tão necessário para o nosso país, quando a gente está falando aqui da campanha do Outubro Rosa, quando a gente está falando, né, de dados relevantes que o IBGE tem. Enfim, a gente tem pautas, pauta é o que não falta, mas quando a gente vê que o telespectador ele quer assistir coisa ruim, notícia ruim, é muito triste, é muito triste. Porque ao mesmo tempo em que a gente não pode noticiar suicídio, porque é como se fosse, de fato, você mostrar ali, né, a história e trazer um certo incentivo, eu vejo que você mostrando essas violências recorrentes também não deixa de ser um incentivo, né? Porque se eu mostro que um cara roubou, furtou na madrugada, arrombou a loja, furtou e tudo mais, não aconteceu nada com ele, quem quer fazer o mesmo e tem uma intenção de fazer o mesmo, vai falar, não acontece nada, então vou lá também. Entendeu? Eu não vejo isso. Infelizmente, assim, a gente tem que... Eu já venho fazendo algumas matérias nesse sentido, principalmente quando eu estou de plantão, mas hoje não é o perfil mesmo que eu cubro, mas muito me entristece quando a gente vê esse tipo de reportagem ser mais valorizada do que uma reportagem que, de fato, traz um impacto para a vida da pessoa. Com certeza. É muito triste porque a gente vê até o tempo de reportagem desse tipo de matéria te exige, te dá mais tempo para você falar sobre esse tipo de assunto do que se você fosse mostrar um caso de alguém, de um atleta que precisa de um patrocínio, ou de alguém que está fazendo alguma coisa boa pela cidade. Você tem um tempo bem reduzidinho para você falar de coisa boa. Então, é o que você falou, a gente não sabe, né, como reeducar a audiência, porque isso é algo global. Não depende só do jornalista, mas é algo global, né? Acho que todo mundo está condicionado a isso. É muito triste, mas vamos torcer que essa realidade possa mudar. Eu queria que agora a gente possa mudar um pouquinho e ir para o copywriting. Quando eu vi que você é copywriter, eu fiquei apaixonada pelo perfil, porque eu sou copywriter também. E essa novidade, assim, não é tão nova, mas agora na pandemia foi um boom, né? Porque é uma técnica fantástica que ajuda aí as pessoas a vender mais, a alcançar o público de uma forma direta. Então, eu queria que você primeiro falasse para quem está aqui na nossa live, que não sabe o que é copywriting, o que é copywriting? Pois é. O copywriter é mais uma das funções, né, que a gente encontra aí dentro desse mundo gigante do marketing, né? Seja ele digital ou não. E aí eu conheci o copywriter, na verdade, nesse ano, porque assim, como a gente sabe que a nossa profissão ela tem passado por uma constante transformação e muitas vezes a gente, às vezes, se vê até necessário fazer uma transição diária. Não tô dizendo que vou deixar de ser jornalista, mas a gente precisa analisar e ver se existem outras possibilidades e quais são elas, né? E aí eu descobri esse mundo do copywriter porque ele trabalha com a sua escrita persuasiva, né? Basicamente com a sua escrita persuasiva. Porque aí, um adendo, né? Para você ser copywriter, você não precisa, na verdade, nem saber escrever, né? Não necessariamente você precisa ser um jornalista, ser um redator, ou bam, bam, bam. Você, na verdade, você precisa saber lidar com emoção, com lógica, entender quem é o cliente, quem é o público, como é que é a estratégia. E aí, inclusive, depois que você faz todo um planejamento, é que você parte para essa escrita, né? Como é que vai ser a minha copy, a minha lead, né? Que a gente chama aí esses títulos, essas headlines, né? Nesse mundo aí do copywriter. Então, eu estou me vendo, já consegui aqui em João Pessoa começar a fazer esse trabalho. É um desafio, tenho aprendido cada dia mais. Estou fazendo parte aí da Sociedade Brasileira de Copywriters. Então, assim, está sendo uma realização bem bacana, assim.
e participando sempre aí com gente de todo o Brasil, porque como a pandemia possibilitou a gente entender que esse online, pelo menos eu tinha uma certa aversão a quando se tratava de curso online, né? Sim. Essa coisa, não, online não, eu prefiro presencial. É. Eu prefiro mesmo, prefiro Eu presencial. também. Mas o presencial, ele me impossibilita de conhecer gente de tudo quanto é canto. E o online traz essa oportunidade para a gente. Então, fazendo parte da SB Cop, eu converso com gente que não está nem no Brasil. Então, a gente tem uma troca de experiências que é incrível. E que no presencial a gente não teria. Mas no online a gente tem. Com toda certeza. Eu entrei também nesse mercado agora na pandemia, né? Foi o mesmo pensamento seu de tentar diversificar, né, a área do jornalismo. E eu me apaixonei porque eu sempre gostei muito de escrever, mas é o que você falou, a técnica do copywriting, ela não vai exigir de você que você realmente seja um redator, não. Você realmente tem que entender de pessoas. Você acho que entende mais de atendimento ao cliente, na verdade, você tem que entender de atendimento ao cliente, como agradar o seu cliente e usar as palavras para que você possa chegar nele. Eu achei isso fantástico, muito é incrível. Qual a relação? E tem um... Desculpa te Não, pode interromper, continuar. mas só para poder fazer uma conexão com o jornalismo e com a comunicação, na verdade, do copywriter. Quando a gente faz um jornalismo do dia a dia, e aí eu vou fazer essa associação com o jornalismo televisivo, mas mesmo de rádio, de imprensa, essas mídias tradicionais. Quando a gente faz o jornalismo para eles, a gente parte do princípio que a Dona Maria e o seu José precisam entender o que você está falando. Sim. Se eles não entenderem o que você está falando, ninguém entendeu. Né? Você falou e não disse nada. Né? Então, você tem que ser claro, objetivo e ter essa conversa, esse diálogo com a Dona Maria e o seu José. Ok. No mundo do copywriter, a semelhança é muito grande. Porque se você não souber conversar com o seu cliente, se você não entender de pessoas, também não vai funcionar. Né? Então, aí por isso que trabalhando com essa associação, essa analogia, acho que fica mais claro da gente entender o que o jornalismo, a nossa área da comunicação, ela está associada com esse copywriter no sentido de como é que você se comunica. E a comunicação é o fator-chave. Não, com certeza. Eu ia até te fazer essa pergunta para que você associasse aí, porque até a questão de você investigar, de você pautar, de você pesquisar o que o seu cliente quer, né? Eu acho que o jornalismo contribui muito, né? Você associar o que a gente faz no jornalismo, a sua capacidade de pesquisa, de realizar pautas, de roteiros, de esquematizar, primeiro, acho que facilita muito. E só para esclarecer para quem está assistindo, mas para que serve o copywriting? Agora, principalmente, né? Porque elas estão falando de copywriting, o copywriting, principalmente, eu acho que agora na pandemia, ele explodiu porque as empresas viram a necessidade de estar na internet. A empresa que não estava teve que se adaptar, né? Então, quem tinha que vender seu negócio ou tinha que criar alguma coisa para sobreviver, perderam os empregos e entraram nesse mercado. E o marketing digital, ele facilita de uma forma, mas vem dificultar de outra para aquele que não tem conhecimento, né? E o copywriting vem facilitar essa abordagem do cliente. Eu queria que você falasse um pouquinho, Tainara, da sua rotina como copywriter, como é que você chega no cliente, como é que você oferece o seu trabalho, você já tem uma clientela certa, como é que é? Faz a sua propaganda aí. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para a Andresa, que ela tá falando. Eu tô vendo aqui ela mandando um abraço. Andresa, um abraço para você, viu? Bom, como eu te falei, eu iniciei nesse mundo aí, acho que foi em março, abril,
não tenho certeza ao certo. Mas aí acontece o seguinte, do mesmo jeito que eu achei que eu não tinha essa certeza que eu teria condição de ser repórter, sabe? Essa confiança, você imagina para vender. Mas aí eu lembrei que eu sempre fui assessora também. E o assessor vende pauta. Sim. Né? E ele vende pauta e ele tem que ir com a cara dura, sendo a pauta boa ou não. E a pauta que não é boa, ele tem que fazer com que ela fique boa. Com que ela fique. Sei lá como. É verdade. Sei lá como ela tem que se transformar e ficar boa. Se então, vira. Tem bons argumentos para convencer. E aí, eu comecei aqui, na verdade, a fazer uma análise de programas de televisão, de comerciais. Então, assim, os serviços que eu estou oferecendo, eles não estão na internet, eles estão nos comerciais de televisão, entendeu? Então, assim, o meu primeiro cliente, ele vende colchão, e ele tem um programa de 30 minutos, que ele quer todo dia. Só que aí ele tem os programas gravados, enfim, e aí eu entrei em contato com ele, fiz uma análise do programa dele, entrei em contato com ele para ver se ele aceitaria receber a minha consultoria. E a partir daí, quando eu falei para ele que eu não estava ali para criticar, mas para poder mostrar que ele poderia melhorar e como ele poderia melhorar, o negócio foi fechado, entendeu? Então, assim, eu tenho participado de outras reuniões para poder apresentar, só que, como eu estou te falando, como eu gosto muito de televisão, eu quero eu quero poder fazer esse trabalho, mas dentro dessa conexão com o vídeo. Aliado. E aliado aos vídeos, dentro de comercial, dentro da televisão. Eu ainda não parti para esse mundo digital, entendeu? Mas é assim, a gente tem que ir conhecendo as pessoas. Eu ainda tenho dificuldades aqui em João Pessoa, porque eu não sou daqui. Então, à medida que eu vou conhecendo as pessoas, é uma forma de me apresentando, de mostrando como é meu trabalho, e aí as coisas acontecem. É assim, Dani. É a luta, é a vida de um jornalista. E lá na TV Correio, como é que está sendo o seu trabalho? Você agora é repórter lá, né? Fala um pouquinho do que você está fazendo lá pra gente, como é que é a sua rotina, qual o seu horário de trabalho, como é que é essa novidade de ser repórter? Olha, é uma baita novidade, é um baita desafio. Não é fácil ser repórter, não é fácil. Quando a gente está dentro da redação, no ar-condicionado, na cadeira... Você está protegida. Protegida. Que você tem o bebedouro, banheiro, cafezinho. Na hora que você falar, não, vou respirar um pouco, e você respira um pouco, na vida da reportagem não tem isso, né? Aí quando a gente vê essas postagens, né? Quem vê clique não vê corre, alguma coisa nesse sentido, é a mais pura verdade. Porque a gente não tem tempo, você está atrás da notícia, e por mais quando não seja factual, você já tem uma pauta em cima da outra. É muito complicado, né? Então, por exemplo, eu estou sempre aqui com a minha garrafa d'água. Sempre. Estou sempre com a garrafa d'água. Mas quando eu estou no trabalho, aí eu vou bebendo golinhos. Porque, e aí, né? Se eu quiser ir ao banheiro, que banheiro é que eu vou? Então, até isso a gente tem que pensar. Gente, a vida de repórter não é fácil. Não é glamurosa. Não é. De jeito nenhum. Não se engane. E também não se engane que não é a melhor remuneração. Não se engane. Também não. Muito menos. Pelo amor de Deus. Muito menos. Menos ainda. Então, a gente, assim, eu trabalho de manhã, eu faço pauta para o Correio Verdade. O Correio Verdade aqui na Paraíba, ele é praticamente o balanço geral. Só que ele tem 1h40, é bem menor, né? Em comparação ao balanço geral, ele é bem menor. E aí também faço pautas para o Jornal da Correio, que é o Jornal da Noite, ele é muito semelhante ao DF Record.
tem um perfil muito parecido, né? E aí tô me sentindo bem satisfeita na realização do meu trabalho. Está sendo um desafio que a gente... aqui na Paraíba a gente tem uma estrutura que é muito menor, muito mais enxuta. Então, assim, acaba que sobrecarrega um pouco. Eu sinto falta da estrutura que Brasília proporciona, né? Assim, São Paulo também, as grandes praças, né? Tem uma estrutura que não tem comparação com as praças que são menores. Mas aí a gente vem nos desafios, nas superações, tentando se ajudar, ajudar o colega, e aí as coisas vão acontecendo no dia a dia. A gente, se em Brasília a gente achava que a gente matava, sei lá, quantos leões por dia, eu acredito que essas praças que são menores, elas matam muito mais, entendeu? Porque não é fácil. Você ter um quadro muito enxuto e colocar um jornal no ar, e a gente sabe da responsabilidade que é colocar um jornal no ar, não é fácil, não é fácil. Não, e isso eu vinha conversando com dois colegas jornalistas essa semana, e a realidade eu acho que é do país inteiro, é do mercado de jornalismo. As redações estão cada vez mais enxutas. Para você conseguir uma colocação no mercado hoje, principalmente dentro de uma redação, né? Mesmo que seja para começar por baixo, mesmo que seja para um estágio, mesmo que seja para a redação, para a produção, está muito difícil, porque as redações estão cada vez mais enxutas. O mercado do jornalismo está, infelizmente, ainda muito, acho que está cada vez mais restrito, né? Vamos torcer para que mais vagas se abram e para que a gente possa ter mais oportunidades. Mas é uma realidade, eu acho que do país inteiro, não é só aí na Paraíba, não. O Alisson está mandando uma perguntinha aqui para você. Como precificar o trabalho de copy em um mercado que se inseriu há pouco tempo? Você explicou aí que o seu trabalho ele é um pouco específico, né? Que é de TV. Como é que você precifica? É por comercial ou você faz um pacote? Como é que você faz no seu caso? Aí é o seguinte, eu tô vendo aqui a pergunta do Alisson, né? Como é que precifica o trabalho de copy em um mercado que se inseriu há pouco tempo? Que eu me inseri, né? Há pouco tempo, acho que é isso. Porque o copywriter, ele já está aí, sei lá quantos Sim, já tem muito anos, tempo. mas às vezes dado com outro nome, mas o trabalho era esse. Não era conhecido aí com esse nome. Isso. Aí acontece o seguinte, Alisson. Precificar não é algo que é fácil, sabe? Mas a gente precisa valorizar o nosso trabalho. Sim. A partir do momento em que a gente já tem experiência, e não necessariamente ali especificamente só no copywriter, mas você tem uma experiência que é um conjunto, né? Sim. Então, assim, quando eu ofereço fazer o meu trabalho de copywriter para dentro de um comercial de TV, eu entendo de TV. Começa por aí. Então, assim, você tem que sempre, em qualquer coisa que você for fazer, né, de processo de venda de produto e serviço, você tem que precificá-lo a partir do momento, assim, que você tem que deixar que a percepção de valor do seu serviço, o cliente considere que o seu serviço vale mais do que ele está pagando. Com entendeu? certeza. Porque se eu faço um trabalho igual dessa loja de colchões, se eu faço um trabalho para ele, que eu cobro, vamos supor que seja R$2.000, se eu dou um bom resultado para ele, que ele triplique as vendas dele, ele já pagou. Não é nada para ele. Para ele não é nada, entendeu? Só que aí a gente tem que pensar justamente isso. Eu estou oferecendo algo que de verdade meu cliente vai falar assim, então ali eu vou ter vantagem, ali eu vou vender mais, ali vai ser melhor. Eu vou contratar ela porque ela é expert no assunto. Então vai ser ela vai me dar meu retorno. Que é o cliente que é o retorno, né? Claro. E foi o que aconteceu. Quando os novos programas dele entraram no ar, ele falou que o telefone não parava de tocar. Então, assim, esse é o retorno. Então, assim, os valores que ele me pagou, para ele já foi pago, ele já ganhou mais do que ele já pagou. Então, você tem que saber precificar o que você está passando para frente. Com toda certeza.
Assim como eu fiz um trabalho de assessoria também, que eu até fiquei um pouco na dúvida de quanto que eu cobrava, o que que eu ia fazer, porque o tempo era muito apertado para poder fazer, foi uma entrega assim de 5 dias, teve feriado, dia das crianças, fim de semana, eu tinha 3 dias úteis mais ou menos para poder vender a pauta uma pauta nacional, né, ainda por cima. E eu coloquei meu preço alto, porque o cliente estava o quê? Estava com pressa, ele queria resultado. Eu encarei como profissional, vou dar conta. Não Sim. sei do quanto, mas eu vou dar conta para entregar o meu melhor. E deu certo. Então, assim, antes de tudo, antes de precificar, tenha confiança em você, no seu trabalho, no seu resultado. Porque quando você confia em você, no seu trabalho, no seu resultado, você pode cobrar com a tranquilidade, porque toda essa confiança que você passou para o seu cliente, ele não tem como ficar lá, ai, chorando, não sei o quê. É mais difícil. Eu faço minhas as palavras da Tainara, porque muitas vezes a gente vai pegar cliente que acha que, mas você só vai fazer um textinho de 5 linhas para mim e você vai me cobrar isso, mas um textinho de 5 linhas que te rendeu tempo e capacidade de raciocínio. Ali naquele textinho de 5 linhas você tem que colocar gatilhos mentais, você tem que saber como explicar uma marca, atingir o cliente e mostrar para aquele cliente que aquela marca é a melhor para ele, que vai suprir a necessidade dele em 5 linhas. Então, é tudo isso que a Tainara falou para a gente de se valorizar, né? Quem não sabe o que é a técnica e como fazer, acha que é fácil, né? Eu escutei isso de um cliente, mas é um texto de 5 linhas só, não é fácil. né? Eu tinha que resumir, eu tinha que fazer um copy de 5 linhas, mas você vai me cobrar isso por um texto de 5 linhas? Cara, eu tive que respirar fundo para eu poder. Você quer matar um cliente que fala isso? Eu tive que respirar fundo, né? Pensar primeiro. Pensei, respirei fundo, argumentei, ele entendeu. Mas, gente, tem que se valorizar como profissional, independente da área que você esteja. Você sabe o quanto doeu e as dores que você passou, os caminhos que você percorreu para chegar até aí. Tainara, querida, que e outra papo coisa, legal. Não, por último, Dani, Sim. Não cobre valor baixo. Não cobre valor Sim. baixo. Quem estiver aqui, não cobre valor baixo, tá? Porque não é valorizado. Se você, vamos supor que o seu cliente, você está vendendo o seu produto, o seu serviço, e você cobra R$500. Só que no mercado, em geral, ele é ali 3 mil, vamos dizer. Aí você cobra 500. Você acha que ele vai querer mesmo fazer com você? Aquele cliente que é um bom cliente, não é um cliente poeta, não. O bom cliente, ele não vai querer, porque ele vai desconfiar desse trabalho. Ele vai falar, não, tá muito abaixo, dá problema. Tá muito desesperada porque não vai entregar no prazo, que tem alguma coisa de errado, porque tá muito longe um valor do outro, não vou comprar, não vou pagar. Então, isso é mais uma coisa. Você pode até não cobrar o valor 2x, mas cobre o X que o mercado exige. Porque se você cobrar menos, você não tem credibilidade. Gente, isso vai da máxima de qualquer produto, né? Sempre o produto mais caro, né? A lógica do produto mais caro é aquele que é melhor, que é mais valorizado. A marca que é mais cara, que a gente busca no mercado, é a melhor, é a que tem maior qualidade. Então, né? Não que você vai cobrar mais do que todo mundo, mas olhe o seu trabalho com valor, dê valor àquilo que você buscou para se formar e para oferecer para as pessoas. Tainara, minha querida, que prazer, que papo bacana. Foi 1 hora que passou que eu nem percebi. No Instagram, infelizmente, dá só 1 hora pra gente. Pois é, o Instagram dá só 1 hora pra gente. Quer deixar algum recadinho pra gente? Dani, eu não sei nem que horas são, mas eu quero te agradecer por esse convite que você me fez. Foi um papo super agradável. Eu adorei participar aqui do seu canal. Vou assistir aí dos colegas, é porque ainda não tive tempo, mas eu vou assistir dos colegas que já passaram. Eu quero agradecer todo mundo que participou aqui de alguma forma. Alisson, obrigada pelas suas perguntas, tá? E até uma próxima oportunidade, gente. Obrigada, Dani. Sucesso para você aí nos seus empreendimentos também, tá bom?
Obrigada, querida. Foi um prazer. Eu agradeço a todos que participaram. Foi muito bom te conhecer e a gente vai marcar outras entrevistas, se Deus quiser, viu? Obrigada, Tá sucesso bom. para você. Tchau, tchau, Tchau. gente.